Você acha que Deus se importa com os esportes? Será que Deus se agrada quando você pratica algum esporte? Fique comigo que no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto. Fala gente, como é que vocês estão? Meu nome é Robert e no vídeo de hoje eu quero falar sobre esportes. Eu quero tomar como texto base 1 Coríntios 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você acha que Deus se importa com os esportes? Essa é uma pergunta que muitas vezes pode parecer meio banal, mas a resposta dela irá nos revelar coisas grandiosas. Existem alguns pensamentos científicos que acabam contrastando com aquilo que a Bíblia fala. E quando nos deparamos com esses dilemas, nós como cristãos escolhemos ficar com aquilo que está escrito na Bíblia. Diante de um mundo que os cientistas dizem ter vindo de uma grande explosão, o Big Bang, sem interferência nenhuma de Deus, o relativismo moral tem sido um caminho tomado por muitos daqueles que não se consideram cristãos ou que não fazem parte de nenhuma religião. Mas existem áreas do conhecimento humano que podemos chegar na mesma conclusão, seja tomando a Bíblia como um ponto de partida ou a ciência. Uma dessas áreas do conhecimento diz respeito ao jejum. A Bíblia estipulou o jejum na época de Moisés, quando Deus entregou a sua lei ao seu povo. No Levítico, capítulo 23, versículo 27, a palavra diz que o povo de Deus deveria afligir a sua alma em um determinado dia. Onde em Jeremias, capítulo 36, versículo 3, o profeta nos explica o que seria esse afligir da alma, citando esse episódio, citando esse dia como o dia do jejum. E quando a medicina foi estudar as consequências da prática do jejum no corpo humano, ela descobriu que é uma prática que faz extremamente bem para o corpo humano. Então, há aproximadamente 4.000 anos, Deus já havia ordenado uma prática que não apenas fazia bem para o espírito, mas também fazia muito bem para o corpo humano. E também existem áreas do conhecimento que a simples observação é mais do que suficiente para adquirirmos conhecimento. A boa alimentação, por exemplo, é uma delas, onde a simples observação vai nos dizer que aquela pessoa que se alimenta bem é muito mais saudável do que aquela pessoa que se alimenta mal. E eu dei toda essa volta para responder a pergunta inicial do vídeo de hoje, porque era necessário mostrar que tanto a Bíblia quanto a ciência vai dar a mesma resposta no que tange ao esporte. E a resposta para essa pergunta é depende. Depende do porquê e como você pratica esportes. A Bíblia nos fala que tudo é impuro para os impuros e que nada é impuro para os puros. É claro que ao praticarmos qualquer tipo de esporte, podemos cair no pecado do fanatismo. Detalhe, fanatismo é diferente de intensidade. Podemos ser intensos naquilo que fazemos sem necessariamente sermos fanáticos. Mas claro, a Bíblia condena o fanatismo. Não precisamos nem da Bíblia, podemos utilizar a história para ver que o fanatismo ele sempre deixa trágicas consequências. Não há problema nenhum em você praticar esporte, você jogar futebol, mas se todas as vezes que você entra em um campo você briga com alguém, isso já não agrada a Deus. Mas o fanatismo não é algo restrito apenas para o esporte. Podemos ser fanáticos na política, idolatrando políticos, achando que a salvação do mundo é um político A, um político B. Podemos também ser fanáticos religiosos, sendo, por exemplo, parecido com os fariseus da época de Jesus. E nessa relação, precisamos diagnosticar o problema correto, porque se não tivermos o diagnóstico certo, podemos até ir atrás de um remédio, mas esse remédio não irá curar o nosso problema. Então, ao olharmos para o fanatismo, podemos observar muito mais um problema de desequilíbrio do que um problema intrínseco ao esporte, como se o esporte fosse algo mal ou algo bom. Então, a pessoa que passa por esse tipo de problema, de desequilíbrio, ele precisa tratar a raiz do problema e não sair dizendo que o esporte foi algo criado pelo diabo. Então, precisamos entender isso. O esporte, ela não é uma fonte de morte, já o desequilíbrio pode sim ser. Um pai, por exemplo, que leva o seu filho para assistir um jogo em um estádio de futebol, não peca em nada. Já um adulto irresponsável que vai em um estádio para brigar com a torcida rival, está sim cometendo um pecado. E é diante disso que a resposta depende faz todo sentido. A Bíblia nos manda fazer tudo para a glória de Deus. Deus não está interessado apenas naquilo que você faz, mas também como e por que você faz. É possível honrar a Deus jogando vôlei e desonrá-lo fazendo uma caridade, se você está fazendo apenas para ser visto pela sociedade. Deus está muito interessado naquilo que te faz bem. E a Bíblia, a medicina e até mesmo a simples observação nos faz ver que a prática do esporte faz muito bem, tanto para a mente quanto para o corpo. Nós somos templos do Espírito Santo e precisamos cuidar do nosso corpo. É claro que a Bíblia fala sobre curas e dons de cura,
mas melhor do que ser curado é nunca ter ficado doente. Então, olhando para o esporte como aquilo que faz bem para o seu corpo, é claro que Deus se alegra em ver você praticando algo que vai melhorar a sua saúde. Deus é o mais interessado em sua felicidade. E é claro que Ele se alegra em ver você cuidando daquilo que é uma das coisas mais preciosas em nossa vida, que é a saúde. Todos nós somos mordomos do reino de Deus, mas nós também somos mordomos dos nossos corpos. Claro que fatalidades podem acontecer com pessoas que cuidam do seu corpo. O coronavírus é um exemplo de algo que a gente não conseguiu prevenir. É claro que a gente poderia ficar em casa, mas a gente não tinha controle se a gente iria pegar ou não essa doença. Mas existem milhares de outras doenças que o simples cuidado com o nosso corpo irá preveni-las. Ainda que somos seres espirituais, não podemos fazer nada sem os nossos corpos. Quando a Valícia escocês estava no leito de morte com apenas 30 anos, ele diz a seguinte frase: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não poderei mais levar a mensagem. Portanto, o investimento na sua saúde e longevidade é o investimento no seu propósito. Quão longe o seu cavalo vai te permitir ir com a mensagem? Deus deu a cada um de nós uma mensagem que diz respeito à salvação da humanidade. Mas Deus também deu a cada um de nós um cavalo, que é o nosso corpo. Não importa o quão extraordinária é a mensagem. Se ela não tiver um cavalo, ela não pode alcançar ninguém. Mas além dos benefícios corporais que a prática do esporte gera, ele também gera benefícios para nossa mente. Pois quando praticamos esporte, o nosso corpo libera o hormônio da felicidade. Então existe algo extraordinário na prática dos esportes para pessoas equilibradas. É claro que talvez você esteja passando por um momento de tristeza profunda e o esporte não irá curar a sua dor, mas ele irá contribuir para que você seja um pouco mais feliz. É provado que a prática do esporte gera alegria. Também sabemos, pelo texto que lemos no início do vídeo, que podemos fazer tudo para a glória de Deus. Podemos comer, podemos beber, jogar futebol, tocar um instrumento. Podemos fazer tudo isso para a glória de Deus. E sabemos que onde Deus é adorado, a criação se alegra. Por isso o esporte também pode ser usado para a glória de Deus, para ajudar as pessoas. É claro que o esporte não salva a alma das pessoas, mas Deus salva. E se Deus encontrar corações sedentos por Ele, Ele vai entrar. E podemos, através de uma devolução de honra a Deus e ao próximo, ao praticarmos o esporte para a glória de Deus, gerar um ambiente de salvação. E a vontade de praticar esportes é algo intrínseco, quase que na vida de todo mundo. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, a palavra já nos fala que Esaú, por exemplo, gostava de caçar. Então não precisamos olhar com maus olhos para o esporte só porque algumas pessoas são desequilibradas. Ainda que o pecado tenha corrompido várias coisas no mundo, nós não podemos olhar para Deus como se Ele fosse um péssimo criador e que tudo que existe no mundo é ruim e errado. Nós fomos chamados para refletir a luz de Cristo aonde estivermos. E podemos fazer isso também através do esporte. E não estou falando que nós devemos virar esportistas profissionais, mas quero chamar a atenção de vocês para uma área que tem sido deixada de lado por muitos cristãos. Deus também quer salvar os jogadores de futebol, aqueles que estão na academia, os tenistas. Jesus também morreu por todas essas pessoas. E não podemos ficar dentro da igreja esperando que essas pessoas venham até nós para ouvir falar do Evangelho. Nós precisamos ir até elas. Existem muitas pessoas que não conhecem a Jesus e que encontram seu único alívio no esporte. E nós precisamos ir atrás dessas pessoas. E esse é o intuito do vídeo de hoje. É te mostrar que você pode ser mais feliz ao praticar esportes. E não só isso, mas você também pode levar o reino de Deus para dentro de uma quadra ou um campo. Cristo nos chama a ganhar o mundo para Ele e manifestar a glória dele para o mundo. E existem pessoas em campos ou quadras que esperam ansiosamente ouvir a mensagem da salvação. Por isso, comece a viver uma vida mais feliz e saudável. Seja luz em todos os lugares que você estiver. E não esqueça de correr atrás das almas perdidas que se encontram em quadras ou campos. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que precisa ver essa mensagem. Ative também o sininho das notificações para quando eu postar os próximos vídeos você seja notificado. Se você tem algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida, deixa aqui embaixo. E é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Falou!